Boa tarde, pessoal. Meu nome é João e eu vou ser hoje o seu professor de Excel. Vamos falar sobre a função PROC-V, uma função que é extremamente utilizada no mercado de trabalho, que é extremamente utilizada em uma série de empresas para realizar controle de estoque, folhas de pagamento, onde ela consiste basicamente no quê? Onde a função consiste em realizar uma procura, ou seja, nós temos lá uma série de informações, e nós queremos espelhar essa informação em um conteúdo, Então eu digito uma informação e a partir dessa digitação ela busca dentro do meu banco de dados, dentro da minha tabela no Excel, essas informações. Por exemplo, posso ter ali uma lista de clientes, onde eu tenho ali o nome dos meus clientes, O nome e o endereço desses clientes, e cada cliente recebe o seu código. Então, a partir do momento que eu digito o código desse cliente, as informações dele vai aparecer como nome, endereço, cidade, estado e CEP, correto? Antes de a gente começar, vale aí no nosso pedido para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar com as pessoas que você acha interessante esse conteúdo. Viva o conhecimento! Vamos iniciar a nossa aula aí, vamos iniciar o nosso treinamento. Então, essa planilha que nós temos aí, que vamos disponibilizar o link para você estarem fazendo o download dessa planilha, que é uma série de exercícios sobre diversos temas em relação a PROC-V, e eu vou utilizar de exemplo essa minha planilha aqui que vocês estão vendo agora, Então vamos falar aí sobre a nossa tabela de clientes e vamos ver como a gente pode trazer essas informações para o nosso painel de navegação, para nossa página inicial aqui. Vamos lá, pessoal. Então a primeira coisa que a gente precisa pontuar sobre o Excel é o seguinte, sobre a função PROC-V. Você deverá inserir a função PROC-V onde você deseja que a informação apareça sozinha. Por exemplo, se eu quero que apareça o nome da empresa, então eu vou inserir a PROC-V onde vai estar o campo nome da empresa. Se eu quero que apareça o telefone, então eu vou inserir a função dentro do telefone, correto? A maior dificuldade das pessoas quando vão utilizar a função PROC-V é exatamente essa, identificar aonde inserir a função. Então, por exemplo, aqui nesse caso eu vou buscar o nome da empresa. Então vai ser nesse ponto, vai ser nessa parte onde a gente vai inserir a nossa função PROC-V. Então, por exemplo, vou lá e vou inserir o sinal de igual, para iniciar. Todas as funções do Excel a gente sempre inicia com o sinal de igual. E depois eu inseri o nome da função PROC-V. Por que PROC-V, João? Por que o nome da função é PROC-V? Muito simples, Como nós vimos aí, hoje nós vamos falar sobre a função PROC-V. Mas a função de procura, que é, ou seja, procurar informações dentro do Excel, nós temos a PROC, a PROC-H. Para os usuários do Office 365, a PROC-X. Hoje vamos falar sobre a PROC-V, procura vertical. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, se cair aquela questão do concurso público sobre qual a definição da função PROC-V, procura vertical. Abrimos o parênteses aí, E aí é muito importante a gente sempre observar essa parte que nós temos aí, Toda vez que a gente insere uma função no Excel, ele mostra para a gente a sintaxe dessa função, O que ele vai querer. Então a primeira coisa que ele vai falar ali é o valor procurado, ou seja, onde o Excel vai procurar a informação, Onde eu vou digitar a informação para o Excel procurar. Ou eu ou o usuário que vai utilizar a planilha, que pode ser um funcionário do caixa, que pode ser um funcionário do controle de estoque, Então, aqui no caso, o nosso valor procurado vai ser onde vai ser digitado o código do nosso cliente. Então, aqui nesse campo, onde a gente vai digitar a informação que o Excel vai procurar. Então, ali ele vai fazer a procura do código, correto? E vamos dar um ponto e vírgula. Beleza, pessoal? E depois disso, ele vai perguntar lá, matriz tabela. João, o que é a matriz tabela? Agora é a parte mais simples da nossa função PROC-V. Então ele vai perguntar onde está o seu banco de dados, Em qual planilha está o seu banco de dados. Nesse caso, nós vamos utilizar planilhas que estão na mesma pasta de trabalho. Então eu vou clicar na minha pasta de trabalho, onde está a minha tabela matriz, e aqui vou selecionar todas as informações da minha tabela. Então, desde o código,
até nome, endereço, cidade, estado, CEP, onde estão as outras informações. Observe que o Excel automaticamente preenche as informações aqui. Então ele coloca lá o nome da nossa planilha, observa lá em cima, ó, ele coloca o nome da nossa planilha, correto? Ele coloca lá o nome dela, com ponto de exclamação no final, e depois o endereço onde eu inicio o meu intervalo, o endereço onde eu finalizo ele. Caso você queira, isso também pode ser digitado, mas fica muito mais fácil nós utilizarmos aí a seleção ponto e vírgula, né? E aí no caso lá eu quero que seja o meu nome, correto, pessoal? Muito importante que a gente preste atenção nessa parte. Nós temos lá a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna, a quarta coluna, a quinta coluna e nesse caso a sexta coluna. Eu quero a informação que está na segunda coluna, que é o nome. Então nessa parte aí eu vou digitar o número 2, certo, pessoal? Ou seja, ele vai procurar o código lá onde eu digitei e ele vai reproduzir para a gente a informação que está na mesma linha na segunda coluna. Certo, pessoal? É muito importante que a gente pense na mesma maneira que o software, para que as coisas possam dar certo do começo ao fim da execução da função. Por último, procura de intervalo, né? Então, essa parte da função PROC-V, em certos casos, principalmente quando nós trabalhamos com o nome contexto, né, a gente utiliza algumas informações. No caso aqui nós vamos colocar a informação 0, né? Ou seja, eu quero a correspondência exata, né? Ou seja, eu não quero a correspondência aproximada, eu quero a correspondência exata. Isso geralmente a gente utiliza mais quando temos funções com texto, certo, pessoal? Lá na nossa aula de função de PROC-X e PROC-H você vai entender um pouquinho melhor sobre essa definição, beleza? Mas em geral a gente sempre vai colocar a numeração 0 no final da função PROC-V. Fechamos os parênteses aí, né, da nossa função. Aí, e vamos apertar o Enter, né? E ele aparece lá, pô, João, não apareceu nada. Como assim não apareceu nada, João? O que aconteceu? Muito simples. Quando nós voltamos lá na nossa tabela, nós podemos observar que os nossos clientes, cada um tem um código específico. A numeração que nós temos lá, nós não temos essa numeração, esse código. Então, não tem nada. Por isso que eu apareci a informação nada. A partir do momento que eu digito uma numeração que está presente aqui, vamos colocar, por exemplo, aí o número 10. Ele retorna para a gente o nome do nosso cliente. Certo, pessoal? E aí, será que vale a pena você tentar fazer o resto? Então, vamos tentar. Comente o vídeo aí e boa sorte para todos. Muito obrigado.